Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta, trazendo mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva e dessa vez conversando sobre transtorno do processamento sensorial. E aí é importante a gente começar a partir de algumas observações que naturalmente a gente pode fazer durante o atendimento clínico ou orientar o professor que também faça nos seus espaços escolares, tá? Observe se você tem algum aluno ou algum paciente com essas características. Agressivo com os colegas, intolerante frente a perdas ou a situações de frustrações, que cai com frequência da cadeira ou movimenta-se a todo instante, demonstrando agitação psicomotora, que não consegue ficar sentado por muito tempo quando se espera que ele fique, que é descoordenado, desorganizado, desajeitado e facilmente distraído, que tem baixa capacidade de atenção seletiva, de atenção sustentada, de atenção dividida, que não aceita desafios e frustra-se com facilidade, tornando-se muitas vezes irritado e até agressivo, que é impulsivo e é facilmente incomodado com algumas questões, que bate-se ou empurra os colegas que se aproximam dele, que não gosta de ficar perto dos outros, que não aceita muito bem ser tocado, que move-se lentamente ou move-se muito rapidamente, que não tolera as aulas de atividades físicas, como a educação física ou atividades psicomotoras, que ainda não consegue dominar com segurança noções de lateralidade, direcionalidade e não tem dominância lateral ainda precisa, que tem dificuldades no processo de escrita e na execução para coordenação motora fina, em amplos aspectos, que tem dificuldades com orientação espacial e durante a coordenação para a escrita, utilizando-se desse espaço do papel, que é agitado a todo momento e que parece que está a mil, que tem dificuldades com atividades mais finas, como pintura, desenhos, com movimentos mais precisos, que faz uso do lápis com traçado fraco e muitas vezes desalinhado, que tem dificuldades no processo de leitura, especialmente nessa observação visual para o espaço onde está se lendo, que ainda permanece com troca de letras e escrita espelhada, que apresenta linguagem infantil para a sua idade, ou dificuldades na fala, ou atrasos na fala, ou dificuldade em articular essa fala, ou que isola-se com facilidade, demonstrando timidez, retraído em alguns momentos e até inseguro. Lembre-se, todas essas questões, ou várias dessas características associadas, são indicadores de um possível transtorno do processamento sensorial, que pode aí ser subdividido em tipos diferenciados, como o transtorno de modulação sensorial, que é a hiper ou hiporresponsividade, ou a busca sensorial, o transtorno de discriminação sensorial, que está associado a diversos sistemas sensoriais, e os transtornos motores de base sensorial, como os distúrbios postural, dispraxias, apraxias, tá? Então, o transtorno do processamento sensorial engloba esse conjunto de situações. Então, é importante lembrar que quando gradativamente interiorizamos diversas informações através das nossas vias senso-perceptivas, a gente consegue perceber e entender tudo que nos rodeia. Quando os nossos sentidos falham ou ficam de alguma forma alterados, esse acesso ao mundo fica também prejudicado ou dificultado. E isso traz um prejuízo na correta percepção e na interação que a gente pode ter com o meio. Isso é muito recorrente em autistas, em TDAHs, em algumas crianças com apraxia da fala, com deficiência intelectual e com outras condições aí associadas ao transtorno do processamento sensorial, tá? Em perfeita harmonia, em perfeita integridade neurobiológica, nosso cérebro organiza as informações que chegam pelas vias sensoriais, daí o corpo caloso se encarrega de comunicar aos hemisférios cerebral direito e esquerdo, para assim darmos respostas adaptativas adequadas a cada situação, seja ela linguística, motora ou comportamental. Isso posterior à organização das sensações, que o nosso corpo capta, percebe, e do ambiente onde a gente se encontra inserido, o que favorece aí o uso eficiente desse ambiente enquanto ambiente de adaptação para qualquer pessoa, seja ela neurotípica ou com qualquer dificuldade.
As capacidades desse processamento sensorial são usadas para a nossa interação social, que é um prejuízo muito recorrente na pessoa com autismo e em outras condições associadas, para o desenvolvimento de habilidades motoras, e aí estamos falando de diversas condições como TDAH, crianças com dificuldades na coordenação motora, com dispraxias, com apraxia, e para o nosso processo de atenção e concentração, que é muito recorrente aí no TDAH, né, esse prejuízo e em outras condições associadas. O processamento sensorial nesse contexto inclui registro sensorial, que é a recepção desse estímulo físico, orientação, que é a transformação desse estímulo no impulso neurológico, e interpretação, que é a correta percepção daquilo que chegou e passou por todo esse processo. Em outras palavras, o consciente experimenta as sensações diversas que o nosso corpo recebe do meio onde está inserido e em seguida ele organiza uma resposta que seja adequada, adaptativa àquela situação e assim executa essa resposta, seja ela motora, comportamental ou linguística. As funções do processamento sensorial ocorrem de forma rápida e inconsciente. Por exemplo, ao tocar numa superfície quente, você rapidamente puxa a mão para se proteger, porque houve a captação daquela informação que é considerada ameaçadora, nociva, e você acaba buscando aí por uma forma de proteção. Todos temos dificuldades em processar alguns estímulos sensoriais, né? E temos preferências sensoriais também. Só é considerado um transtorno do processamento sensorial quando chegamos a extremos, ou seja, quando aquela experiência sensorial torna-se incomodativa, perturbadora, né, que pode aí variar com flutuações imprevisíveis e com impacto significativo sobre as nossas capacidades de desenvolvimento ou de funcionamento diário. É essa ruptura, é essa quebra que gera a chamada disfunção neurológica, a qual denominamos aí distúrbio ou transtorno do processamento sensorial. Esses distúrbios sensoriais podem afetar o desenvolvimento e as habilidades funcionais no comportamento, na motricidade ampla e na nossa capacidade de cognição, que a gente aprendeu que é o nosso aprendizado a partir das diversas capacidades sensoriais de percepção que a gente tem aí das situações diversas, né? E isso também interfere nos nossos níveis emocionais. Portanto, é um conjunto aí que engloba diversos prejuízos, demandando aí a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, de um olhar amplo em áreas de formação profissional diferente, para entendermos que as estimulações sensoriais acontecem em todos os espaços de diversas possibilidades, mas alguns programas específicos nesse contexto do transtorno do processamento sensorial precisa ser pontuado por áreas específicas. Terapia ocupacional, que irá trabalhar de forma excepcional com o programa de integração sensorial, que é uma abordagem específica do terapeuta ocupacional. O espaço educacional trabalha com questões de aprendizado diversos, também nesse contexto voltado à estimulação sensorial, mas no âmbito pedagógico. E outros espaços, como a abordagem psicológica, em se tratando de uma condição que afeta emocionalmente a criança, fonoaudiológica, que trabalha questões diversas importantes à aquisição da fala, da linguagem, da comunicação, que é um elemento importante para a interação social. Transtorno do processamento sensorial. Comum em diversos quadros neurológicos, mas muito recorrente nas pessoas com autismo, onde a gente chama de desmodulação sensorial, prejuízo sensorial, que é uma recorrente em 90% dos casos de autismo. Ok? Iremos falar com mais detalhes dessas condições no próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva. Eu sou o professor Wilson e em breve um novo vídeo para vocês. Abraços.